Notícias do dia. Ano 6, número 1930. Dia 3 de março de 2022, quinta-feira. Dia do otorrinolaringologista. Dia do seringueiro. Dia dos dirigentes das sociedades desportivas, culturais e assistenciais. Dia dos intendentes da Marinha. Dia Mundial da Audição. Dia Mundial da Vida Selvagem. Temperatura mínima de 22 graus, máxima de 26 graus, Florianópolis, Santa Catarina. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,10. Valor do euro, em baixa, R$ 5,68. Índice Bovespa, em alta, 1,80%, 115.173 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 1,08% valendo R$ 224.385,73. Itamaraty abre postos para ajudar brasileiros a deixar a Ucrânia. Os locais vão auxiliar na emissão de documentos de viagem e na retirada, ordenada e segura, de brasileiros do território ucraniano. Um fica na cidade de Lviv, perto da fronteira com a Polônia, e o outro em Chisinau, na Moldávia. Embaixador brasileiro na Ucrânia deixa Kiev por questões de segurança. Norton de Andrade Melo disse que vai continuar na Ucrânia até retirar todos os brasileiros que desejarem sair do país. Estudantes inadimplentes já podem renegociar dívidas com fiéis. Total de inadimplentes, ou seja, com mais de 90 dias de atraso no pagamento alcança 51,7% dos estudantes com financiamento e soma R$ 9 bilhões em prestações não pagas. PEC da reforma tributária avança mesmo em ano eleitoral. Desde meados do ano passado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vem sinalizando o desejo de ver aprovada a proposta de reforma tributária que está parada na casa desde o fim de 2020. Lewandowski suspende andamento de última ação penal contra Lula. Suspensão deve durar até que o plenário do Supremo julgue o mérito de um pedido de trancamento da ação feito pela defesa de Lula, no âmbito da Operação Spoofing. Mesmo proibidos, blocos de carnaval atraem foliões pelo Brasil. Os balanços oficiais, feitos nesta quarta-feira de cinzas, incluíram vistorias, interdições e cancelamentos de eventos não autorizados. Rio de Janeiro tem cancelamento de 94 eventos ilegais de carnaval. Policiais militares atuaram na ação, em conjunto com a Secretaria de Ordem Pública. Houve 188 prisões em 4 dias de feriadão. Rio de Janeiro poderá liberar o uso de máscara na próxima semana. O uso de máscara em ambientes abertos não é mais obrigatório desde o final de outubro, e outras medidas restritivas, como o limite de ocupação de ambientes, foram retiradas em novembro. Conforme o último boletim epidemiológico diário divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 28.842.160 casos acumulados de Covid-19 e 650 mil óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 26.668.010 pacientes se recuperaram da doença e há 1.524.150 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 378.182.503. Petrópolis ainda tem 5 desaparecidos na tragédia de fevereiro. Abrigos acolhem 1.117 pessoas que ficaram sem casas. Varredura nos rios conta com mergulhadores e cães. Mais de 130 militares atuam na operação. Sobe para 232 número de mortos na tragédia de Petrópolis. Militares do Corpo de Bombeiros atuam nas localidades do Morro da Oficina, Chácara Flora e ao longo do rio Quitandinha, localidades onde procuram por 5 desaparecidos. Capital paulista registra déficit de 66% nas chuvas em fevereiro. O Centro de Gerenciamento de Emergências, CGE, registrou 18 dias com chuva, sendo que a média para o mês é de 21 dias chuvosos em São Paulo. A cidade teve o segundo fevereiro mais seco desde 1995. Banco Central divulga passo a passo para sacar dinheiro esquecido. O agendamento dos saques começará na próxima segunda-feira, dia 7, para os nascidos antes de 1968 e para empresas abertas antes deste ano. Movimentação de cargas no Porto de Santos cresce 16%, para 10,6 milhões de toneladas. A carga geral solta registrou alta de 63% no volume movimentado, em virtude do aumento dos embarques de celulose, ferro e aço. Mercado eleva para 5,6% previsão de inflação deste ano. Pela 7ª vez seguida, mercado eleva a previsão de inflação para este ano. Segundo o Boletim Focus, o IPCA deve fechar 2022 em 5,6%, há uma semana. Percentual era 5,56%.
Câmara de Comércio Exterior regulamenta a redução do imposto de importação de veículos. A alíquota do imposto de importação para os veículos será de 18% para os semidesmontados, SKD, e de 16% para bem completamente desmontado, CKD. Dólar cai para R$ 5,10 com avanço das commodities, beneficiada pela trégua nas bolsas norte-americanas. B3 subiu pela segunda vez consecutiva e fechou com alta de 1,8%. Papéis de mineradoras e petroleiras tiveram forte alta. Sorteio de hoje da Mega Sena pode pagar prêmio de R$ 57 milhões. Copa Libertadores. Fase classificatória 2, jogo 2. Guarani 2, América Mineiro 3. Nos pênaltis o América venceu por 5-4. Universidade Quito 2 Bolívar 0. Copa do Brasil. Primeira fase, jogo único. Tunaluz 1, Novo Horizontino 0. Ceilândia 2, Londrina 0. Porto Velho 1, Juventude 2. Autos 1 Sport Recife 0. São Raimundo 0, Ceará 3. Campeonato Baiano. Atlético 2, Bahia 1. Rússia e Belarus terão bandeira neutra em Pequim. Atletas de ambos os países foram autorizados a participar pelo Comitê Paralímpico Internacional. A abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno ocorrerá na sexta-feira, dia 4. Banidos de torneios por equipes, russos jogarão individualmente. Além de Rússia, Belarus também não disputará títulos por equipes. Número 1 do mundo, o russo Danil Medvedev poderá competir sem usar o nome ou bandeira do país. Organização Mundial da Saúde, OMS, enviará suprimentos médicos para a Ucrânia. Primeiro carregamento sai nesta quinta-feira, dia 3, do centro da OMS em Dubai, com insumos, remédios e equipamentos para cirurgia e emergências que podem atender até 1.000 pessoas. Quase 836 mil pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa. No total, 835.928 pessoas atravessaram as fronteiras do país, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. ONU aprova a resolução que condena a invasão da Ucrânia pela Rússia. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, disse que a decisão desta quarta-feira, dia 2, repete uma verdade central: o mundo quer o fim do sofrimento na Ucrânia. Rússia diz que segunda rodada de negociações com a Ucrânia será nesta quinta-feira, dia 3. Diplomatas dos dois países se encontrarão em Belarus, pela segunda vez, em local próximo à fronteira com a Polônia. Rússia diz que 498 soldados russos morreram, Ucrânia diz serem 7.000. Esta foi a primeira vez que Moscou divulgou o número de mortos russos e ucranianos no confronto. Dados ucranianos foram divulgados em briefing televisionado. Kharkiv é atacada pelo segundo dia consecutivo. Há relatos de confrontos violentos e, segundo a agência estatal de comunicação ucraniana, militares russos atacaram um hospital militar no norte da cidade. Crianças e mulheres aguardam em fila entrada na Polônia. Autoridades ucranianas estabeleceram ordem no processo de saída de mulheres, crianças, idosos e estrangeiros rumo às fronteiras dos países da OTAN. Estados Unidos fecham espaço aéreo a aviões russos, seguindo o exemplo da União Europeia e de outros países. O anúncio foi feito pelo presidente norte-americano Joe Biden, em seu primeiro discurso de Estado da União. Estados Unidos ampliam sanções contra a Rússia e anunciam restrições à Bielorrússia. Restrições serão impostas às importações de bens tecnológicos da Bielorrússia, cujo território tem sido usado pelas forças armadas da Rússia em ataques. Ministro russo diz que a única alternativa às sanções econômicas é a guerra nuclear. Ao comentar discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Sergei Lavrov afirmou que o conflito pode se alastrar pelo mundo. 4 aviões russos violaram o espaço aéreo da Suécia, diz governo. Pares de jatos Sukhoi Su-27 e Sukhoi Su-24 foram vistos por caças suecos, em situação que terminou sem maiores problemas. Com o rublo em queda livre, Rússia tenta punir empresas ocidentais. A medida anunciada pelo premier Mikhail Mishustin se segue aos anúncios feitos por grandes empresas estrangeiras, incluindo a BP e a Shell, de que estavam se retirando da Rússia. China não participará de sanções financeiras contra a Rússia, diz a autoridade chinesa. Nas últimas sanções, aliados ocidentais decidiram cortar vários bancos russos do sistema global de transações financeiras SWIFT. Taiwan enfrenta ameaças similares às da Ucrânia, diz presidente Tsai Ing-wen. País acompanha de perto a situação na Ucrânia, diante da ameaça constante de sofrer uma invasão por parte da China. Países ainda impedem a participação econômica de mulheres na sociedade. De acordo com os dados, 178 países mantêm barreiras que impedem a participação econômica das mulheres, e 95 países não garantem a remuneração igualitária. Eventos históricos do dia. Em 1687, Domingos Jorge Velho, um bandeirante paulista, é contratado pelo governo colonial para destruir o Quilombo dos Palmares. Em 1923, revista Time é publicada pela primeira vez.
Em 1974, o voo Turkish Airlines 981, um McDonnell Douglas DC-10, cai em Emenonville, perto de Paris, na França, matando todas as 346 pessoas a bordo. Em 1997, inaugurada a mais alta estrutura do Hemisfério Sul, 328 metros, Sky Tower, no centro de Auckland, Nova Zelândia, após 2 anos e meio de construção. Em 2019, uma onda de tornados no sudeste dos Estados Unidos causa a morte de 23 pessoas e deixa mais de 100 feridos. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.